Mas eu quero saber, já que você ouve vários analistas, que essa é a função dos jornalistas do Notícias Agrícolas, quero saber o que vocês levantaram a respeito dessa mudança, desse terremoto que aconteceu ontem no indicador do boi gordo, lá da B3, que se baseava no CPEA, vai até fevereiro. A partir de fevereiro muda, o indicador passa para uma empresa particular. Vamos dizer assim, a B3 é uma empresa particular, faz o que bem entender, tem os seus conselhos e tal, mas não é pública, né? O público opera lá dentro, mas é uma empresa particular com seus regimes particulares. É uma empresa que pode fazer o que bem entender, ok? Que contratou uma empresa particular para fazer o indicador. Achei muito estranho, porque o CPEA se tem uma coisa chamada credibilidade e isenção, chama-se CPEA. O que você apurou aí? Nós apuramos uma perspectiva bastante semelhante, João. Ontem o Alexander entrevistou o Gustavo Figueiredo, analista de mercado da Radar Investimentos, e ele dizia, ele é sócio-diretor da Radar Investimentos, e ele dizia justamente isso, era uma perspectiva muito semelhante. Então o mercado está buscando, acho que primeiramente entender como é que essa mudança vai acontecer a partir do ano que vem, como os negócios vão acontecer diante do instrumento para a liquidação dos contratos futuros da pecuária, do boi gordo, estarem baseados no indicador da Datagro. Então, nós precisamos agora entender como é que, o mercado já reagiu, mas como é que o mercado vai operar efetivamente diante disso. É isso que os analistas têm nos apontado, como é que as coisas vão ser. Então, mais do que nunca, é importante que os pecuaristas levem os seus dados, né, que levem as suas informações de negócios para que haja uma pluralidade de dados e uma pluralidade de análise. Então, isso é muito importante. Ontem, a entrevista do senhor com o professor Geraldo Barros, ela foi fundamental para, inclusive, se fortalecer o papel do CPEA nesses últimos 30 anos. Eu e o Alexander Horta, a gente entrevistou aqui para o Conversa de Cerca podcast do Notícias Agrícolas o Thiago Bernardino, que, inclusive, deu entrevista hoje pesquisador do CPEA e que cuida né, do mercado pecuário na instituição, e nessa entrevista que ele deu ao Conversa de Cerca, ele falou sobre os 40 anos do indicador. Ele fez a recomposição, perdão, os 30 anos do indicador, o Alex está aqui me alertando. Então, os últimos 30 anos, João, foram anos de muita credibilidade, de muita transparência, mas também de muitos questionamentos, e que o CPEA foi respondendo todos esses questionamentos. O Thiago faz uma revisita a essas últimas 3 décadas que foram fundamentais para trazer um balizador importante para o mercado pecuário. Daqui em diante, como será a atuação desta consultoria privada para ajudar a fazer essa liquidação e o indicador da B3. Então, acho que tem muita mudança ainda, acho não, né? Foi o que nós apuramos com os especialistas. Existe realmente uma mudança significativa e vai precisar de uma análise. Vou trazer aqui uma perspectiva do Gustavo, que foi apurada pelo Alexander Horta no boletim ontem do Boi Gordo, nosso chefe de redação, e ele disse o seguinte, que 3 pontos estão ali na discussão. O fato de a B3 não ter conversado e consultado com o mercado sobre a mudança, né? O Gustavo trouxe isso durante a sua entrevista, acho que é um ponto bastante importante. Houve apenas esse comunicado do encerramento desta parceria. O segundo ponto, a mudança ter acontecido justamente em um momento em que o indicador, depois de muitos ajustes, ter encontrado uma realidade do mercado e trazer esta realidade para os negócios. Então, esse é o segundo ponto de muita atenção. E o terceiro ponto é o fato do indicador da Datagro ser formado a partir de 90% dos preços repassados pelas indústrias, né, João? Sem a participação do pecuarista. Então, esses 3 pontos são centrais de discussão entre os analistas que o mercado está observando agora. E um quarto ponto que também precisa ser apontado, que precisa ser levantado na perspectiva do Gustavo, é a questão de trocar, né, o know-how de 30 anos de uma instituição pública, como o senhor apontou, credibilidade, transparência do CPEA, por uma experiência um pouco menor, né? São 3 anos de um indicador privado. Então, nós temos ali uma discussão muito importante para ser colocada à mesa. Eu imagino que isso ainda vai ser muito debatido, embora a parceria com o CPEA tenha sido encerrada e com a Datagro já estar firmada, né, validada pela CVM, pela
corretora de valores imobiliários. Então, é um assunto realmente delicado. Agora precisa... Pois não, João. Só para acrescentar. Não, o que está encerrado a partir de fevereiro é a liquidação. O indicador dos preços do CPE vai continuar igualzinho, inclusive com inteligência artificial capturando mais informações. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí é uma questão de credibilidade do mercado. Lembrando, como você bem disse, que o Gustavo te lembrou, que a composição desse novo preço tem os grandes frigoríficos, os compradores e bancos. Aqui o pessoal está escrevendo, jogaram a raposa dentro do galinheiro. Sim. Por aí, né? Por isso, eu acho que ainda vem, né? Ainda vem muito, assim. Muito a gente vai ouvir ainda, João, os analistas falarem sobre isso, e principalmente o que mais me deixa ansiosa é entender como é que os negócios vão correr a partir de fevereiro de 2025, como é que os preços vão se comportar. E isso vai ser muito importante da gente monitorar, né? Carlinha, a gente vai continuar usando o indicador do CPEA, no qual eu acredito. Me formei lá. Isso é muito importante. Isso é muito importante da gente reforçar. Não só o indicador do CPE, do boi continua, o que é a notícia mais importante diante do acontecido, como os outros indicadores também, e a parceria do CPEA com a B3 para outros indicadores também continua, como é o caso do milho, por exemplo. Sugestão de pauta para o Dr. Alex Horta, para o seu chefe. Olha, como é que opera o mercado? O mercado opera no mercado a termo, infelizmente. Eu fico desesperado com isso. Comprar o boi a 250, hoje está 300. Então o pecuarista que fechou a 250 tem que entregar boi, que vale hoje 300, acima de 300, 250. A gente teve essa discussão essa semana aqui, João, eu e ele. De outro lado, tem outra segunda pauta, de outro lado. O mundo, principalmente a China, compra boi no Brasil e faz hedge na B3. O hedge era 250, foi para 300, tem a margem. Ou seja, Carlinha, não esqueça disso, o mar está tingido de cor vermelha chamada sangue. E o tubarão da margem está chegando. Está chegando a margem. Chega a margem aí, amigo. Preste atenção nisso. Tem muita coisa para a gente elucidar daqui para frente. Vamos em frente, Carla Mendes. E viva o Notícias Agrícolas. Viva! Vamos em frente, João. Sugiro que o pessoal, depois do Tempo e Dinheiro, acompanhe a entrevista do Thiago Bernardino hoje, falando. Manda para cá. Inclusive, pesquisador do CPEA, falando. Vou deixar o link para o pessoal do clube, para o pessoal dos Amigos do Tempo e Dinheiro. E aí vocês podem acompanhar. Excelente, como sempre, o Thiago Bernardino é uma referência no mercado pecuário. Aí, entrevistado por Alexander Horta. Melhorou. Daqui a pouco o Thiago vai estar conosco analisando o mercado de hoje. Obrigado, Carla. Vamos em frente. Obrigada, Viva o Brasil. João. Vamos em frente. Viva o Brasil.